Existe algo estranho na história. Algo que não parece errado à primeira vista, mas também não parece certo. Não é um evento específico. Não é uma pessoa. É alguma ausência. Uma lacuna tão grande que quase passa despercebida. Mas quando você começa a observar com mais atenção, ela começa a crescer. Mapas antigos guardados em bibliotecas, enciclopédias esquecidas, documentos que sobreviveram ao tempo. Todos eles mostram algo que simplesmente não deveria estar lá. Um nome, Tartárias, uma palavra que aparece repetidamente em registros dos séculos XVI, XVII e XVIII. Uma palavra usada para descrever uma região gigantesca que se estendia por partes da Ásia, da Rússia e além. Mas aqui está o problema. Hoje Tartária não existe. Nenhum país, nenhuma cultura oficialmente reconhecida, nenhuma civilização ensinada nas escolas. É como se esse nome tivesse sido apagado. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Como algo tão grande simplesmente desaparece sem deixar vestígios claros? Ou talvez tenha deixado, e nós só fomos ensinados a não perceber. A explicação oficial é simples. Tartária, dizem, não era um império. Era apenas um termo genérico. Uma forma que europeus antigos usavam para se referir a terras desconhecidas e povos da Ásia. Basicamente um rótulo, uma generalização. Como se alguém olhasse para metade de um continente e dissesse: tudo isso aqui tanto faz, vamos chamar de Tartária. Simples, prático, é convenientemente vago. Mas quando você olha os mapas com mais atenção, algo não bate. Porque alguns deles não tratam Tartária como um tanto faz. Eles mostram fronteiras, divisões internas, detalhes que sugerem organização. Se não para por aí. Relatos antigos descrevem cidades, culturas, até estruturas. Nada extremamente detalhado, claro, mas o suficiente para gerar uma dúvida. Se era só um rótulo, porque parece tão específico. E mais importante, porque esse nome desapareceu completamente. História não costuma funcionar assim. Nomes mudam, fronteiras mudam, impérios caem, mas eles deixam rastros. Sempre deixam. Então por que, no caso de Tartária, o rastro parece tão fraco? Ou talvez tenha sido enfraquecido. Agora entra um ponto que faz muita gente levantar a sobrancelha. A arquitetura. Porque pelo mundo inteiro existem construções antigas que não parecem normais. Prédios gigantescos, catedrais absurdamente detalhadas, estruturas com uma simetria quase perfeita. E o detalhe curioso, muitas delas foram oficialmente construídas em épocas onde, teoricamente, não havia tecnologia suficiente para aquilo. Ferramentas limitadas, logística complicada, conhecimento técnico questionável. Ainda assim, essas construções existem, firmes, imponentes, como se desafiassem o tempo. E isso gera uma pergunta simples. Quem construiu tudo isso? A resposta tradicional é: bem, foram as civilizações da época. Claro, mas então surge uma segunda pergunta. Se essas civilizações tinham capacidade para construir algo tão avançado, por que o restante da infraestrutura delas parece tão básico? É como encontrar um smartphone em uma aldeia medieval. Algo não encaixa, e é nesse ponto que a teoria da Tartária começa a ganhar força. E se essas construções não forem exatamente o que pensamos? E se elas forem heranças? Restos de algo que veio antes? Algo mais avançado, mais organizado, talvez até mais global do que imaginamos.
Uma civilização que, por algum motivo, deixou para trás apenas fragmentos. E aí vem a ideia mais controversa de todas. E se houve um reset? Não um evento isolado, mas um processo. Algo que apagou registros, reescreveu narrativas, reorganizou o mundo como conhecemos hoje. Pode soar exagerado, e talvez seja, mas existem detalhes curiosos. Relatos de cidades antigas sendo parcialmente soterradas. Prédios onde o primeiro andar parece estar abaixo do nível da rua. Estruturas que sugerem que o nível do solo mudou em larga escala. Alguns chamam isso de mud flood, uma teoria que sugere que uma espécie de catástrofe teria coberto partes de civilizações antigas, literalmente enterrando evidências. E claro, isso levanta ainda mais perguntas. Se algo assim aconteceu, por que não é amplamente discutido? Por que não está nos livros? A resposta mais simples é: porque não aconteceu. Mas a resposta alternativa é mais inquietante. Talvez não seja conveniente falar sobre isso. E aqui é onde o tom muda. Porque não estamos mais falando apenas de mapas ou construções. Estamos falando de narrativa. Quem conta a história decide o que é lembrado e o que é esquecido. Ao longo do tempo, governos mudam. Poderes mudam, interesses mudam, e com isso a forma como o passado é apresentado também muda. Isso não é teoria, isso é fato histórico, mas até que ponto isso pode ir? Revisar eventos é uma coisa, mas apagar uma civilização inteira, isso parece extremo. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas rejeita essa ideia imediatamente. Porque soa absurdo, e talvez seja mesmo. Mas aqui vai um detalhe interessante. Muitas coisas que hoje consideramos óbvias já foram vistas como absurdas. Então a pergunta não é se a teoria da Tartária é verdadeira. A pergunta é: por que ela existe? Porque tantas pessoas ao redor do mundo começaram a conectar esses pontos. Mapas antigos, arquitetura fora do padrão, lacunas históricas. Pode ser coincidência, pode ser interpretação exagerada, ou pode ser algo mais, algo que ainda não entendemos completamente. E talvez nunca vamos entender. Porque no fim das contas, a história não é apenas o que aconteceu, é o que sobreviveu, é o que foi registrado, preservado, repetido. E, principalmente, é o que foi escolhido para ser contado. Então, da próxima vez que você olhar para um prédio antigo, um mapa esquecido, ou uma informação que parece fora do lugar, talvez valha a pena fazer uma pergunta simples. Isso realmente não existiu. Ou apenas não querem que você pense sobre isso. Pausa longa, música final sobe lentamente. Porque, às vezes, o maior mistério da história não é o que sabemos, é o que deixamos de questionar.